Prontos. Vamos lá. Bom, então hoje nós vamos começar a nossa leitura, estudo sobre o corpus hermético, e assim, trazendo uma introdução para vocês do que vocês podem esperar desses estudos, é que assim, como eu comentei antes da gravação, o estudo sobre o hermetismo em si, ele é um estudo que ele contribui para a base, para o alicerce de qualquer pessoa, independente de crença ou religião, ou até mesmo cético, eu diria, porque ele tem o teor filosófico também, né, que ele faz com que a gente perceba a realidade de uma outra forma. E como pessoas que pertencem ali a um segmento com um viés espiritual, esotérico, magístico, ele contribui ainda mais porque ele nos permite, além de perceber a realidade de uma forma diferente, perceber ela em camadas e profundidades ainda maiores. E que a gente vê que esses princípios, essa filosofia, esses saberes, ele está presente em diversas tradições sobre roupagens diferentes, termos diferentes, às vezes a estrutura ela muda uma coisa ou outra, mas tem um cerne ali que acompanha essa mesma ideia, essa mesma filosofia, tanto que a proposta, né, na teoria, a proposta do hermetismo em si fosse de que ele surgisse como uma tradição filosófica que pudesse abarcar um conhecimento universal, né, ou seja, um conhecimento ali que toda e qualquer pessoa, independente de característica, crença, religião, cultura, pudesse utilizar aquilo para um benefício maior, né, para um benefício de um autodesenvolvimento, para um benefício de uma ascensão espiritual, de uma evolução espiritual. Então, o hermetismo ele é um assunto fundamental que ele agrega a qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer jornada, em qualquer tradição, crença ou religião. E o corpus hermético ele é uma literatura mais densa, porque ele, além de ser, e é o que eu comentei com vocês também anteriormente, ele é um livro, ao mesmo tempo que ele é um livro denso para a gente ler, ele é um livro que, se a gente começar a estudar ele, começar a pegar a dinâmica dele, vai ser mais fácil para a gente estudar outras obras e literaturas clássicas de magia, de ocultismo, porque ele tem uma literatura mais erudita, simbólica, carregado ali de referências, e a gente tem que lembrar também por quem era escrito esses livros, né? As pessoas que escreviam esses livros eram pessoas altamente letradas. Era, assim, esse livro, eram poucas pessoas que tinham acesso para poder ter o contato com ele ou acessar os conhecimentos dele na época em que eles foram escritos. Então, a gente está lidando aqui com uma obra que era reservada ali para pessoas de alta hierarquia das sociedades do qual elas pertenciam, tá? E assim, além do estudo corrido que a gente vai fazer da leitura do livro, eu vou trazer aqui, tentar trazer, na verdade, alguns resumos de alguns conceitos, algumas ideias, até porque não tem como a gente se aprofundar tanto nesse livro, até porque, assim, não só é difícil se aprofundar nele, porque demanda uma dedicação muito grande, mas também porque, conforme a gente vai caminhando, a gente vai sempre retornando para ele e mudando a nossa percepção, ou aprofundando a nossa percepção sobre os conceitos herméticos. Então, ele é um livro ali que a gente vai consultar o tempo todo, a gente vai estar citando ele o tempo todo futuramente, para a gente estar entendendo ali os mecanismos de funcionamento do universo em si. E eu brinco até que é praticamente um crime tentar resumir o corpus hermético, porque além de ser muito difícil, não tem como você sintetizar tanto um conhecimento. Então, um detalhe importante é que tem conhecimentos em que a gente não consegue resumir em 1 minuto e meio para poder passá-los, né? Porque esses conhecimentos eles foram gerados, escritos através de gerações, através de décadas, centenas de anos. Então tem assuntos que eles são mais densos, eles são mais complexos, eles são mais elaborados mesmo, que é difícil ou não é possível você sintetizar tanto. Mas a gente aqui só vai pegar ali para sentir o sabor, né, dos ensinamentos herméticos,
e para a gente poder também aproveitar ali de uma forma mais prática futuramente. Bom, um outro detalhe também antes da gente começar, provavelmente aqui, se não todos, a maioria já leu o livro Caibalion. E ele, eu particularmente, foi o livro do qual eu acabei iniciando nessa senda ocultista, então ele foi assim, a porta de entrada para drogas mais pesadas na minha vida, que depois foi magia, ocultismo, o tarô, e assim, na época eu fiquei fascinado quando eu li o Caibalion. Eu falei, caramba, agora eu descobri os segredos do universo. Agora eu sei como tudo funciona, agora minha mente explodiu assim, e agora, nossa, agora eu vou dominar a realidade. E daí que entra uma triste notícia, para quem já leu, para quem teve essa percepção também, ou algo próximo disso. É que foi uma decepção minha também, então vou compartilhar ela com vocês. O Caibalion, ele não é uma obra hermética, pelo menos não da forma como do que se trata de fato o hermetismo. Ele tem referências herméticas, mas ele é uma salada de frutas com vários outros conceitos e ideias mais modernos. O corpus hermético, ele seria o hermetismo raiz, né? O Caibalion já seria um hermetismo mais Nutella, vamos dizer assim. O lado negativo é que você fala, putz, caramba, eu li, achei do caralho e não era nada disso. Mas o lado positivo é que, assim, agora a gente vai pegar ali nas mãos o hermetismo puro mesmo e a gente vai sentir o sabor real mesmo daquilo. E daí a gente vai ver que é muito mais do que está expresso, do que está dito ali no Caibalion em si. É muito mais profundo. Bom, então, para começar o nosso encontro, eu vou fazer uma introdução agora falando um pouco mais do que é o corpus hermético, para a gente entender ali historicamente mesmo, como que aconteceu, como que foi escrito esse livro, e daí depois eu faço a leitura, daí eu vou guiando vocês, daí a gente vai extraindo ali reflexões, tá? Bom, corpus, ele significa conjunto. Então, o Corpus Hermeticum, ele é um conjunto de livros, ele é um conjunto de manuscritos egípcios, ou mais especificamente, egípcios greco-romanos. Então, o que que ele é? Ele é um conjunto de manuscritos ali antigos, do Antigo Egito, em que foram reunidos em um livro só. Tem algumas versões que dizem que eram 14 livros, 14 manuscritos, outras versões dizem que eram 17. Então tem essas variações, mas assim, a ideia, o cerne é o mesmo, tá? Independente dessa perspectiva, dessas versões. E esses manuscritos, eles eram considerados papiros mágicos. Por quê? Porque eles detinham ali do conhecimento oculto sobre a realidade. Então, é o conhecimento ali que está além dos véus, né? O conhecimento ali que está além do mundo material. E, originalmente, esses escritos, eles eram registrados em grego antigo ou copta, né? O copta, ele seria uma escrita egípcia com adaptação do alfabeto grego, ou também no egípcio demótico, que era uma escrita egípcia mais simplificada e mais moderna, assim, comparado né, o egípcio tradicional. E o Corpus Hermeticum, ele foi escrito ali por volta dos anos 300 antes de Cristo, ou 300 antes da Era Comum. E esse livro, ele foi escrito em grego ali no período da Biblioteca de Alexandria. Alexandria era uma cidade, né, egípcia, e tinha a famosa biblioteca, que é aquela biblioteca que foi fundada ali no período helênico. E para contextualizar vocês, o período helênico, ele é o período que o Alexandre o Grande, muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar dessa figura, né, histórica, em o período que Alexandre o Grande ele estava conquistando territórios ali na região do Oriente, na região aí do Egito em si. Então, nesse processo de conquista de territórios, ele acabou disseminando o grego como uma língua popular. É muito parecido com o que hoje da forma como a gente trata o inglês hoje em dia, como um idioma meio que universal, né, que você utiliza em diversos países. Naquele período helenístico, o grego seria algo semelhante.
Então ele acabou se tornando uma língua popular, e daí naturalmente, nessa biblioteca, que acontecia? Tinha o porto de Alexandria, e daí todos os barcos, como era um caminho de rota, né, rota comercial, todos os barcos que passavam por lá, os manuscritos, os textos que eles tinham, eles pegavam e faziam uma cópia em grego desses registros, desses textos, e colocavam na biblioteca. E daí assim eles começaram a armazenar conhecimento de várias civilizações, de várias regiões do mundo, e registrar num lugar só, que é essa biblioteca de Alexandria. Por isso que ela é conhecida também, de forma até mítica, né, como um grande núcleo de conhecimento da humanidade, um grande centro de manuscritos, e que infelizmente, né, teve aquele final triste que teve, que ela foi queimada e perdeu-se ali, se não me engano, acho que 90% dos manuscritos, dos textos que tinham nela. Então imagine a quantidade de conhecimento que se perdeu aí nesse processo aí, histórico, né, das perdas aí dessa biblioteca de Alexandria. Mas um dos que a gente tem acesso hoje em dia, que é por conta desse registro e que conseguiu atravessar esse processo histórico, é o corpus hermético. E, bom, deixa eu ver, o que mais? E o corpus hermético, como eu citei, ele foi escrito em grego, né? Tem até a versão que o Juan mandou lá no grupo, que ele tem a escrita em grego mesmo desses textos, né, para você acompanhar a leitura. E depois de ter sido traduzida para o grego, né, ter sido compilado esses textos, foi no século XV, lá na Florença, em que esse texto foi traduzido para o latim. E daí para o latim, assim como outras escrituras sagradas antigas, daí começou a ser traduzido para outros idiomas mais acessíveis e do qual a gente tem um contato mais próximo hoje em dia. Então, esse texto que a gente está em mãos aqui, esse conjunto de textos, né, ele foi traduzido ali e foi se tornar mais acessível por volta do século XV, lá na Itália. Então, para vocês verem o tempo, né, que isso atravessou e que aquilo ficou reservado, ficou guardado e ficou restrito. E esse livro, ele se trata ali de diálogos. Ele é muito parecido, quem já leu também, com o Bhagavad Gita, né? No caso, o Bhagavad Gita, ele segue uma estrutura parecida, mas ele já fala sobre os épicos indianos, né, os épicos hindus. O Corpus Hermético, ele tem uma estrutura parecida. Vocês vão ver que são diálogos entre entidades, seres, que daí, através desse diálogo, é compartilhado o conhecimento. E um detalhe importante, que isso não era incomum na época. Então, assim, as maiores tradições que a gente tem acesso ou teve acesso ao decorrer da história, elas eram compartilhadas oralmente. Então, o corpus hermético, ele é como se fosse ali, o registro de uma conversa, né, de uma tradição que foi passada verbalmente também. E daí eu vou explicar ali também de quem foi recebida essa tradição, né, quem compartilhou as informações, e daí a gente vai entrar nesses pormenores. E o hermetismo, ele, assim, essa tradição, ela foi recebida por Hermes, né, a famosa figura do Hermes Trismegisto. Hermes, ele é o deus grego da sabedoria, ele é o mensageiro dos deuses. No Antigo Egito, o sincretismo dele é de Tote, que é o deus da sabedoria, né, que também é o mensageiro dos deuses. Então, por que que tem essa correlação entre o Egito e a Grécia? Porque justamente ali houve essa fusão dessas culturas para que esses conhecimentos fossem codificados, que foi nesse período helenístico que eu comentei, tá? E Hermes, ele recebeu de uma inteligência divina aí, todos esses conhecimentos e esses diálogos que a gente vai ler aqui nos nossos estudos, e foram basicamente ali esses ensinamentos, essas informações recebidas que construíram a base da tradição hermética ou da filosofia hermética. E caso alguém não saiba, o hermetismo em si, ele não só pertence ao mundo esotérico, mágico, ocultista, mas ele foi a base para muitas áreas de conhecimento do qual a gente lida hoje em dia. Então, o hermetismo, ele deu base para a alquimia, ele deu base para a magia, para a teurgia, que a gente conversou um pouco sobre, para a astrologia, para a medicina e outras áreas de conhecimento. E daí, da alquimia
veio a química moderna, que a gente conhece hoje em dia, né? Porque daí tinha os experimentos alquímicos ali, que deram base e origem para os processos químicos que a gente utiliza e que depois foram aprimorados com o tempo. A astrologia, que deu base para a astronomia, né, que a gente conhece hoje em dia, que nos permite ali medir, extrair informações de outros astros, né, planetas, estrelas, e a medicina, que é a medicina que a gente conhece hoje em dia, mas que houve diversas evoluções, mudanças ali, né? Mas todas essas áreas de conhecimento, elas vieram da tradição hermética. Então, muito do que a gente vive no nosso cotidiano quanto área de conhecimento veio do hermetismo. É que veio, assim, de uma forma indireta, porque ele foi evoluindo, ele foi se adaptando segundo a nossa realidade, né? Bom, e por curiosidade, Hermes Trismegisto, ele significa Hermes 3 vezes grande, então esse título geralmente era atribuído a uma pessoa que ela tinha uma elevação espiritual muito grande naquela época. Então, para quem não sabe também, não era o sobrenome de Hermes, mas sim é como se fosse um título, título de honra, né? Um mérito de honra ali, que as pessoas recebiam quando elas alcançavam conhecimentos elevados sobre a realidade. Então, Hermes Trismegisto é Hermes 3 vezes grande. E daí tem até algumas referências pop também, né? Daquele disco do Jorge Benjor, que ele fez sobre a Tábua de Esmeralda, que tem umas músicas muito legais, depois vou até compartilhar com vocês, que ele pega ali esses conhecimentos, ele pega ali a Tábua de Esmeralda e ele coloca nas letras das músicas. É incrível aquele disco. E é muito legal para estudo e meditação também. Então, depois que você estuda sobre hermetismo, daí você começa a ouvir Jorge Benjor ali, a Tábua de Esmeralda, você começa a falar, caramba, agora entendi o que ele está falando naquela letra, não é só viagem, não é só poético, né, ter um fundamento ali, acaba sendo mais interessante ouvir de novo. E essa figura de Hermes, falando um pouco dela agora, é uma figura mítica também, né, associada à divindade grega, mas ele era uma figura mítica no sentido de que esse nome, ele já era meio que espalhado, popularizado ali no Antigo Egito por volta de 3 séculos antes de Cristo. Então ele era uma figura ali mítica que ele já tinha essa popularidade naquele contexto e que houveram diversas histórias também que criou-se a partir da figura de Hermes, dizendo que ele foi o professor de Moisés, né, que daí ele ensinou os mistérios para Moisés, e daí depois de Moisés veio a Cabala, a judaica no caso, né, e daí dizem também que esse tal de Hermes, ele na verdade não era uma pessoa só, mas eram várias pessoas que se reuniam e juntavam, estudavam esses conhecimentos. Então existem várias teorias, várias histórias, porque não tem como comprovar antropologicamente que Hermes de fato existiu quanto pessoa. Mas é muito comum isso também no ocultismo, tá? Você pegar um nome, uma figura mítica, e você atribuir estudos e conhecimentos a essa figura, assim como Salomão, por exemplo. Então a gente tem a tradição salomônica lá, mas não foi escrita por Salomão, né? É um nome mítico do qual se atribui um conhecimento. Com Hermes também é muito parecido, tá? Então por isso que acredito que nem faz muito sentido a gente entrar nessa discussão se existiu ou não existiu. Daí entra muito naquela conversa que a gente teve de que às vezes é mais interessante a gente focar na obra do que no personagem, né? Para conseguir ter um proveito melhor. E no hermetismo não é diferente. E já dando uma pincelada para vocês sobre qual que é o objetivo do hermetismo, qual que é o objetivo ali dessa filosofia hermética. Bom, o cerne do hermetismo é promover o conhecimento de si mesmo, né, o autoconhecimento. O segundo é conhecer a Deus, e daí a gente vai entender o que é esse Deus para o hermetismo, que não é o mesmo Deus popular que a gente conhece através do cristianismo, tá? É uma outra ideia. E também a busca pela divinização do ser humano. Ou seja, a proposta do hermetismo é conhece a ti mesmo, conhece Deus ou os deuses, e a partir disso
ao sentar junto com os deuses, você se tornará um deus também. Então, a proposta do hermetismo é basicamente essa. Conhecendo você, conhecendo Deus, a partir do momento que você consegue fazer isso, você se torna um Deus também. E daí é legal porque isso começa a causar questionamentos já, porque esses conceitos que a gente tem na nossa mente, tipo, caramba, como que eu vou conhecer Deus? Como que eu vou me tornar um Deus? Porque a gente já tem os nossos conceitos sobre esses termos, né? E não necessariamente é exatamente o que está aqui no que a gente vai ver nos nossos estudos. Então, essa é a parte legal. Então, a gente deixa a pulga atrás da orelha ali, para depois a gente começar a entender o que, que significa isso de fato, né? Mas é só para instigar a curiosidade de vocês. Bom, e agora a gente pode começar a leitura do primeiro capítulo. E é como eu comentei com vocês, eu vou fazendo uma leitura um pouco mais corrida, no sentido de ler aqui, acompanhar o que está escrito, e daí depois em cima a gente vai trazendo algumas reflexões. Se vocês quiserem trazer algum questionamento, alguma reflexão também, fiquem à vontade, tá? E é como eu, novamente, né, reforçando, a leitura ela é um pouco mais densa mesmo, tá? Então ela chega a ser até um pouco cansativa, apesar de ser um diálogo. Então, vou tentar deixar menos denso possível, para também não ficar muito cansativo os nossos encontros. Bom, então o primeiro capítulo é o capítulo que ele vai começar ali o diálogo de Hermes com Poimandres. Eu não sei se essa pronúncia é correta, mas é o diálogo de Hermes com Poimandres. Quem que é esse Poimandres? Esse Poimandres, ele é aquela inteligência divina que eu comentei com vocês, do qual Hermes recebeu esses ensinamentos. E por inteligência divina, a gente pode entender como, sei lá, uma divindade também, algum ser intermediário. Algumas tradições podem fazer a leitura de como se fosse um anjo também. Enfim, isso daí eu já deixo aberto. Mas aqui eles dizem que é uma inteligência divina. Tá? É um ser divino. E, bom, a conversa começa assim. E diz Hermes: um dia eu refletia sobre os seres. Meu pensamento pairava nas alturas e todos os meus sentidos corporais estavam entorpecidos, como quando de um sono pesado que se segue a muita comida ou a excessos e cansaço. Pareceu-me então que se apresentava diante de mim um ser imenso, além de toda a medida definível, que me chamava pelo meu nome e me dizia: o que queres ouvir e ver? O que queres aprender e conhecer? Então lhe respondi: quem és tu? E aquele ser me respondeu: sou o Poimandres. A inteligência, ou nous, é N-O-U-S, esse é o termo que eles utilizam para se referir a essa inteligência, tá? Então, sou o Poimandres, a inteligência da autoridade suprema. Sei o que desejas e estou em toda parte contigo. E daí diz Hermes: quero ser ensinado a respeito dos seres, compreender a natureza deles e conhecer Deus. Só começou fazendo um pedido bem simples, né? Eu só quero conhecer, né, o segredo da origem de tudo, de Deus, quem que é, quem que não é. E daí continua a história. E daí Poimandres disse: receba então, na tua mente, tudo o que queres saber, e eu te instruirei. Então, o Hermes, ele meio que fez um download lá, né? O Poimandres, ele compartilhou o conhecimento ali, daí ele fez o download, e daí o Poimandres, ele começou a explicar ali. Com essas palavras, ele mudou de aspecto, e imediatamente tudo que foi desvelado de uma maneira indescritível, tudo se tornou uma luz serena e agradável, que encantava a vista. Logo depois caíram trevas espantosas e terríveis, difundindo-se de maneira espiralada, semelhante a uma serpente. Pareceu-me ver essas trevas transformarem-se em um tipo de natureza úmida e turva, exalando uma fumaça, como a que sai do fogo em uma espécie de som, um gemido indescritível, e depois disso saiu dali um grito inarticulado que parecia a voz do fogo. Então, só nesse parágrafo a gente já deu para captar ali como que vai ser o rumo do negócio, né? O negócio não é uma leitura assim de gibi, não. É um negócio
que você tem que parar, analisar termo por termo, até porque aqui já tem um monte de referência simbólica, né? Então aqui ele fala aqui das trevas, e da fumaça que parecia uma serpente. E o que isso quer dizer? Bom, agora eu vou pegar alguns pontos desse trecho e explicando para vocês, para a gente ir decodificando, né? Pelo menos de uma forma mais básica ali, para a gente continuar os nossos estudos. Então, isso daqui retrata, né, a experiência que ele teve. Então, falou, ele mudou de aspecto, e daí ele viu uma luz serena e agradável, e daí depois caíram-se as trevas. Primeiro, o que são essas trevas? Bom, essas trevas primordiais, elas são princípios que constituem seres que criaram o que a gente entende de universo. Ou seja, eram seres que eles são seres tão antigos, tão primordiais, que eles antecedem a própria criação da luz, para vocês terem uma ideia. E essas trevas que ele cita aqui, aqui diz que ele é uma forma muito particular de escuridão, mas não aquela escuridão no sentido de uma oposição à luz, mas é uma escuridão, uma trevas no sentido de algo que antecede a criação da luz. E daí você começa a ver, mano, como que eu vou imaginar isso? Como que eu vou visualizar isso? Como que eu vou imaginar como que era antes de ser criado a luz? Então, assim, o corpus hermético aí, se você tiver mais ou menos da cabeça, você consegue ir longe, viu? Você consegue ir longe mesmo. E daí ele fala que essas trevas, então, era o estado em que as coisas se encontravam antes da criação da luz. E então, antes da criação da luz, tinha seres que já existiam lá e que estavam fazendo o negócio acontecer. E daí, deixa eu ver o que mais que ele fala. E daí ele fala também da serpente, né? A serpente, ela tem um significado simbólico também. A serpente, ela é um símbolo sagrado, e a gente vai ver isso em, em diversas tradições também, tanto de um símbolo dicotômico, né? Que tem uma dicotomia no sentido de que existe tanto uma atribuição positiva ou negativa para a figura da serpente, mas a serpente, principalmente, ela simboliza a sabedoria divina. Por isso também que, não por acaso, no símbolo da medicina, a gente vê uma serpente enrolada num caduceu, se não me engano. Daí tem essa referência, tem essa referência também ao hermetismo. Então, para vocês verem, um símbolo ali que a gente lida no nosso cotidiano, na nossa realidade, e que talvez a gente não tivesse nem passado pela nossa cabeça de onde pode ter vindo, ou até o que representava de fato, né? Então, a sabedoria divina, representada pela serpente, ela também representa o símbolo da medicina, porque ela está associado à sabedoria que cura. Então, se você tem o saber, o conhecimento da medicina, né, que são os meios da cura, você tem ali um elixir, você tem um resultado ali que leva você a curar algo. Então, só o símbolo da serpente já dá para a gente devagar bastante, assim, e ver o quanto a figura da serpente é mitológica também, no sentido de ser seres que representam processos, tanto de cura quanto de destruição. O próprio Ouroboros também, que é a serpente que morde a própria cauda, né? E ela morde a própria cauda e ela fica girando num ciclo infinito. Ela representa também, além da sabedoria divina, a sabedoria cíclica. Por isso que o símbolo do grupo é o Ouroboros, porque o conhecimento, a sabedoria, é uma busca que não tem fim, é uma busca infinita. Então, todo e qualquer conhecimento, isso é muito interessante, é na área acadêmica agora. Isso é muito interessante porque qualquer pessoa que você pegar que é um PhD, em qualquer área que vocês imaginarem, que dedicou ali anos de estudo para estudar uma coisa muito específica da natureza,
sei lá, por exemplo, fez um pós-doutorado sobre estudos das bactérias ali de uma ave do Canadá, por exemplo. E ele fez uma baita de uma obra, de uma pesquisa, de um estudo sobre essas bactérias das aves do Canadá. O cara que estudou sobre isso, se especializou nisso, ele estudou de uma forma muito nichada, muito segmentada. Mas se você for estudar como acontece, quais são as características, por que essas bactérias elas residem ali nas aves, por específico, e você pegar outras espécies de aves ao redor do mundo, você vai ver que assim tem muita ave, né? E cada ave numa condição geográfica, na condição climática, se você for estudar ali as condições em que essas bactérias se formam, você vai ter milhares de anos para você poder estudar e entender todos esses conhecimentos. Ó, até trazendo para a nossa realidade mais prática, vamos imaginar que a gente, usando o celular, por exemplo, a gente resolve abrir ele. E daí você vai entender como que funciona o celular, porque quando você toca nele, ele dá tal comando, por que que ele, né, ele tem determinada função. Daí se você for pegar o componente eletrônico dele que faz isso e começar a estudar o componente eletrônico, você vai ver que ele tem ali todo um conhecimento por trás do funcionamento daquele componente, e daí você vai no longe. Então, se você for pegar cada detalhe da realidade visível, que a gente tem um contato, que a gente pode ter uma interação através dos nossos 5 sentidos, é muita coisa que a gente pode se aprofundar, e são muitas coisas e que não tem como você, pelo menos sozinho, você se aprofundar em todas elas, porque isso demandaria que você fosse um ser pelo menos imortal, e tivesse muito tempo para se dedicar a estudar sobre tudo que existe. Então, quando a gente fala sobre o conhecimento ser um movimento cíclico e infinito, é no sentido de que, além de existirem muitas coisas do qual a gente não consegue desbravar ali, se aprofundar em uma vida, imagine o tempo que levaria para a gente se aprofundar em tudo que existe, mesmo se a gente reunisse todas as nossas forças de todos os seres humanos, e considerando também que tudo é mutável. Então, às vezes você estuda de uma forma algo, mas daí daqui um ano ou menos, aquilo já muda, né? A própria inteligência artificial, né? Se eu não me engano, a inteligência artificial, na verdade, ela foi criada mesmo em 1950, alguma coisa assim. E ela já funcionava de uma forma muito semelhante do qual ela funciona hoje. Só que assim, ela era um arquivo fechado, né? É um arquivo restrito ali, possivelmente a militares, a estudos secretos, né? E que era usado ali por um grupo muito seleto de pessoas. E daí hoje em dia ela foi se popularizar. E daí qual que é a ideia, né? A gente está vendo o quanto a gente, pelo menos assim, quem tem o interesse, a gente está vendo o quanto a inteligência artificial ela está evoluindo muito rápido. A cada dia que você vai abrir um noticiário, tem uma mudança, tem uma evolução da inteligência artificial. Então, imagine você tentar acompanhar essa evolução para entender como ela funciona, sendo que ela está evoluindo muito rápido e mudando muito rápido. É muito difícil. E isso porque a gente está falando de um assunto só, né, de um tópico só, que é a inteligência artificial. Agora, imagine você tentar estudar sobre tudo, se aprofundar sobre tudo e acompanhar essa mudança. Então, daí você vê que o buraco é muito mais embaixo. Então, por isso que o conhecimento, ele é um movimento infinito e cíclico, porque ele nunca vai acabar, porque a gente está conhecendo a realidade o tempo todo e ela está mudando, a realidade em si, ela está mudando o tempo todo. Ela está evoluindo. Até nós mesmos, através da meditação. Às vezes a gente está meditando um dia em que a gente vai ter uma facilidade, no outro um pouco mais de dificuldade, e a partir do momento em que a gente vai se conhecendo através da meditação, a gente vai vendo o quanto a gente vai mudando as nossas percepções, aprofundando ou mudando, né, a nossa percepção ou nossa opinião. Então, nós somos seres mutáveis também. A gente está se refazendo, se reconstruindo o tempo todo. A gente está mudando o tempo todo. Então, o conhecimento simbolizado pela serpente, ela representa tudo isso.
o quanto a busca pelo conhecimento é um trabalho que não tem fim. E eu digo isso por quê? Porque toda essa simbologia, ela está carregada nessas palavras aqui. Então eu fiz uma grande divagação, mas é só para a gente entender o quanto a gente pode mergulhar aqui em um parágrafo, tá? Mas eu não vou fazer isso um dos outros, porque senão a gente vai perder muito tempo. Bom, e continuando, e daí Hermes diz: E uma palavra santa, que eles chamam de Logos, desceu da luz sobre a natureza, e um fogo puro lançou-se da natureza úmida para as alturas sublimes. Ele era sutil, penetrante e ao mesmo tempo ativo, e o ar, em sua ligeireza, seguia fluido. Da terra e da água ele se elevava até o fogo, ao qual ele parecia suspenso. A terra e a água permaneciam misturadas, sem que se fosse possível ver através da outra, e elas recebiam impulso do sopro da palavra ou do verbo, que é o logos, que podia ser ouvido movendo-se acima delas. Então, assim, Hermes ali na experiência dele, ele está retratando que ele viu a composição das coisas que existem através dos quatro elementos. Então ele conta ali, né, que ele era sutil, penetrante, o fogo, e ao mesmo tempo ele era ativo, o ar era ligeiro, era fluido, a terra e a água, o fogo se elevava. Então ele mostra ali, de forma simbólica, vários também processos alquímicos. E essa simbologia dos quatro elementos, lembrando, né, que não é os quatro elementos de forma literal, né, não é o próprio fogo quente que a gente vê, não é a própria água, o líquido em si, mas são termos simbólicos que representam forças, que representam ali substratos da composição do universo. Então, essa linguagem simbólica, ela começa dessa forma. Então, quando a gente fala do fogo, a gente não está falando do fogo físico, mas a gente está falando de um substrato, de uma substância ali que representa essas características que o fogo representa. E a mesma coisa com a água, com o ar. E daí a gente vai estudar um pouco mais sobre esses elementos também, tá? Então, aqui ele está falando, né, que ele viu a luz descendo, e daí teve os quatro elementos que ele viu, e a partir disso a gente dá para entender ele que o hermetismo está querendo trazer para a gente. E que em sentido? De que ele está falando de que a nossa realidade ela é composta dos quatro elementos. Então, tudo que existe é composto dos quatro elementos. E, novamente, não de forma literal, mas o simbolismo representado pelos quatro elementos, ele representa as substâncias que compõem a tudo que existe, e que cada uma tem as suas características. Então, o nosso corpo tem os quatro elementos, a nossa alma tem os quatro elementos em outro estado da matéria, né, a nossa mesa, tudo tem a presença desses quatro elementos em proporções diferentes, né, em aspectos diferentes, camadas da realidade diferentes. E ele diz aqui também que, que essas coisas, né, essa experiência do qual ele estava tendo, elas recebiam um impulso do sopro da palavra ou do verbo. Então ali tinha alguma coisa criando as coisas que existem através do verbo, através da palavra. E através do verbo, ele ia articulando esses quatro elementos para criar as coisas que existem. Você vai vendo a pira, como que o negócio vai longe. E daí, novamente, a gente fala, né, da questão do verbo como uma forma de manifestação, de criação da realidade, né? Então, o verbo, ele também está presente aqui, como um elemento primordial para a criação das coisas. Assim como a gente vê em Gênesis, também na Torá, na Bíblia, né, na Bíblia cristã, de que Deus fez o universo a partir do verbo, né? E então a gente vai vendo que também muitas tradições, principalmente o cristianismo, eles beberam dessas fontes de conhecimento. Então, não é coincidência que tem aspectos muito similares, por exemplo, ao cristianismo. Porque você vai ver que o cristianismo, ele foi codificado, ele foi desenvolvido ali com bases em muitas referências esotéricas de tradições, como o próprio hermetismo. Então vocês vão se deparar que, nossa, tipo, a gente está falando tal coisa que você fala, caramba, mas já vi isso na Bíblia, por exemplo.
para quem já leu a Bíblia. Já vi isso na Torá, já vi isso numa outra tradição, numa outra tradição, no hinduísmo, no budismo, mas é porque essas tradições elas tiveram influência maior ou menor, tá? E daí, continuando aqui, Poimandres diz: compreendeste o que essa visão significa? Você viu? Esse Poimandres, ele é sacana. Tipo assim, ele teve uma baita de uma experiência que mudou a vida dele ali em 5 minutos, eu acho. E daí Poimandres fala, você compreendeu, né? Você entendeu tudo, né? Você entendeu o que que significa. E daí Hermes vai e fala, né? Hei de compreendê-lo. Tipo assim, pô, entendi mais ou menos, né? Vamos ver se dá para acompanhar. E daí Poimandres diz: essa luz sou eu. Eu sou a inteligência, o teu Deus, aquele que existe antes da natureza úmida. Natureza úmida é aquele, sabe quando a gente, algumas tradições falam de o reiki, a energia universal, o fluido magnético. Então essa natureza úmida, ela seria esse fluido, essa energia, né? O que a gente atribui o termo energia hoje em dia. Então assim, esse Poimandres, ele é aquele que existe antes dessas energias. Antes disso que a gente chama de fluxo, como que é? Acabei de falar, mas esqueci. Mas da energia universal, né, do fluxo energético das coisas. Então, ele é uma inteligência que existe antes disso. Então, a natureza úmida significa isso, que é a natureza fluida, né, o fluido magnético da natureza. E ele existe antes disso, e ele saiu dessas próprias trevas dos quais nós falamos aqui. Ou seja, ele que saiu dessa escuridão que antecede a própria luz. Então ele é bem. Dá para ver que ele é um ser bem antigo e que ele está muito relacionado ali também aos princípios primordiais da criação do universo. E daí Hermes diz: o que queres dizer com isso? Daí Poimandres diz: compreende, o que vês e ouves é o Verbo, a palavra do Senhor, enquanto a inteligência é Deus Pai. Eles não estão separados um do outro, pois a união deles é a vida em si. Então, quando a gente fala ali que houve uma força maior que criou o universo a partir do Verbo, e daí depois criou-se a inteligência, que é o Deus Pai, que ele chama aqui, ele diz de uma forma grosseira ali que o Criador e a criação não estão separados. E da Hermes diz: eu te agradeço. E Poimandres diz: compreende então a luz e aprende a conhecê-la. E dando continuidade, Hermes diz: com essas palavras, ele olhou por muito tempo em minha face e eu tremia ao contemplar o seu aspecto. E ante um sinal dele, vi no meu intelecto a luz e suas incontáveis potências, dos quais vi um universo sem limites se produzir, e o fogo, mantido por uma potência enorme, chegar a seu equilíbrio. Eis que ouvi das palavras de Poimandres, e como eu estava tomado de espanto, ele me disse ainda o seguinte: viste em teu intelecto a forma primordial, ou arquetípica, o pré-princípio anterior ao princípio sem fim. E daí Hermes pergunta: de onde vieram os elementos da natureza? Daí Poimandres diz: eles vieram da vontade de Deus. E agora já é interessante a gente começar a diferenciar esses termos. Então, quando ele diz Deus aqui, ele se refere a uma. Ele se refere. Como que eu posso dizer? Ele se refere a uma força primordial. Ele não está falando de um senhor barbudo que fica sentado num trono ali nos céus. Ele está falando, quando ele fala de Deus, ele fala de um ser primordial. Ele é um ser supremo do qual ele criou as coisas. E daí Poimander está dizendo aqui que essa experiência mística que o Hermes teve, que ele falou que viu ali as coisas incontáveis, as potências, o universo se produzindo sem limites, essa experiência mística, ele diz que, o Poimandres diz que eles foram, esse processo de criação que ele acabou experienciando. Então é como se ele visse ali um filme de como foi o processo da criação, né? E daí o Hermes pergunta, né, de onde vieram os elementos da natureza? Daí Poimandres diz, da vontade de Deus.
que, tendo tomado em si o verbo e contemplado o belo mundo arquetípico, construiu o universo conforme esse modelo, com elementos tirados dela mesma e com germes das almas. Então, Deus ali, ele, como criador, ele tirou os quatro elementos dele mesmo, né, vamos dizer assim, entre muitas aspas, do corpo dele, para criar o universo. E através do verbo ali, ele foi manifestando e foi criando o universo em si. Ora, a inteligência Deus, sendo masculina e feminina, existindo como vida e luz, engendrou pela palavra. Outra inteligência criadora, que é o Nous ou Demiurgo, o deus do fogo e do fluido, que por sua vez configurou sete regentes ou governadores, os quais envolveram em seus círculos o mundo sensível, governando mediante o que chamamos de destino. E aqui já tem outros assuntos também mais complexos, mas que eu vou passar por cima só. Então aqui a gente já viu que esse Deus, essa inteligência superior, ela não é ela não é nem masculina nem feminina. Então ela não está restrita ao gênero conforme a gente concebe na nossa realidade. Então ele é tanto os dois ou nenhum dos dois, tá? E a partir disso fez-se a luz, então do verbo fez-se a luz, e daí a partir do verbo e desse fluido, que daí ele criou um outro ser, que é o demiurgo, diferente do demiurgo do gnosticismo, tá? Esse demiurgo aqui é como se fosse um agente que Deus criou para ele ajudar na criação das coisas, como se fosse um intermediário, um gerente, um coordenador ali que ele contratou. E daí ele criou esse ser do fogo e desse fluido universal, e que esse ser também ele ficou como responsável para configurar ali os regentes ou os governadores do universo, que são os sete governadores. Daí, para quem é do Enoquiano, vai fazer muito sentido, porque esses governadores, esses sete governadores, ele está citando aqui exatamente sobre. Caramba, fugiu o nome agora. Mas ele está falando exatamente sobre os governadores da heptarquia mística. Então, esses governadores aqui são os governadores que a gente vê na heptarquia mística, tá? Tem outros sistemas também, mas principalmente no Enoquiano, que você consegue contatar esses seres, esses governadores. No próprio Arbatel também, conhecido como os espíritos olímpicos, eles também têm uma relação muito grande com isso, por isso que são sete espíritos olímpicos. Eles seriam governadores do universo. Então, para você ver o quanto o nosso sistema de magia, né, principalmente o cerimonial, ele traz muito dessa codificação desses seres para você poder contatar eles, entrar em contato de alguma forma. Então, esses sete governadores vocês podem ver em diversos outros sistemas de magia, né? Mas aqui no Hermetismo ele já começa a citar eles também, que foram responsáveis ali pela criação do universo em si. Então, basicamente, o que a gente pode entender até agora? Deus, que antecede a criação, foi lá e criou as coisas a partir do verbo. Ele articulou dos quatro elementos, do qual ele continha no seu corpo, entre aspas, para criar as coisas. E daí ele falou: para ajudar no processo da criação, eu vou contratar uma pessoa. Daí ele contratou o Demiurgo. Contratou não, né? Criou o Demiurgo. E daí o Demiurgo, ele começou a ajudar Deus a criar as coisas do universo. E daí o Demiurgo falou: viu, a gente vai precisar de mais uma equipe aí, porque é muita coisa para criar. E daí ele foi lá e criou os sete governadores, no caso do nosso universo, né? Então vamos dizer assim, se a gente for falar em termos de universo no sentido de que existem vários universos, né, galáxias, enfim, esses daqui seriam sete governadores que governam o nosso universo em si. Mas, teoricamente, nessa linha de raciocínio, poderiam ter outros governadores que representariam ou construiriam outros universos também. E esses governadores, eles são responsáveis ali por envolver as camadas mais sensíveis do nosso mundo físico, do nosso planeta Terra. E então eles governam ali
aquela arquitetura do qual nós chamamos de destino. E aqui eu vou deixar um pouco solto mesmo, porque depois a gente vai amarrando melhor o que seria esse destino, tá? E, bom, daí continuando o diálogo, logo a palavra ou verbo de Deus se lançou dos elementos inferiores para essa região pura da natureza, que acabara de ser criada, e uniu-se à inteligência criadora, que é o Demiurgo, pois ela era consubstancial, e os elementos inferiores da natureza foram deixados no estado de simples matéria, desprovidos de razão. No entanto, a inteligência criadora, o Demiurgo, conjuntamente com o Verbo, ao envolver os círculos e lhes imprimir uma rotação rápida, colocou em marcha o movimento circular de suas criaturas. Aqui ele está falando dos planetas e das órbitas. Então, os planetas do nosso universo, daí eu já estou dando spoiler. Os planetas do nosso universo, não por acaso, eles são representados por esses governadores. Então, quando a gente fala ali de Saturno, Marte, Vênus, a gente não estamos só falando de planetas astros físicos, mas esses planetas, eles são representações desses governadores do universo. E daí, no caso, quem já teve contato com Arbatel, ali com a heptarquia mística, consegue estruturar melhor o que eu estou falando. Que existe uma associação simbólica desses governadores do universo a esses planetas. E daí, isso daí é assunto mais para frente também, mas a gente vai passar por isso, que é importante. Então, assim, e daí que ele tá falando, né, que esse demiurgo, junto com o verbo, né, com a manifestação ali de Deus criando as coisas, ele ajudou a configurar a rotação dos planetas e deixar tudo organizado no nosso universo. E daí deixando-as fazerem suas revoluções desde um começo indeterminado até um termo sem fim, pois tudo termina onde começa. E essa rotação dos círculos, pela vontade da inteligência, produziu a partir dos elementos inferiores os animais sem razão, pois eles não mantinham o verbo consigo. O ar produziu aqueles que voam, a água aqueles que nadam. A terra e a água foram separadas uma da outra pela vontade da inteligência, e a terra fez sair do seu seio os animais que ela continha, que são os quadrúpedes, répteis, animais selvagens ou animais domésticos. Então aqui ele está falando já da criação a partir dos quatro elementos dos animais, que são os seres sem razão, racionais, que não pensam, né? E isso não significa que eles não tenham inteligência, tá? A inteligência no sentido assim, eles têm uma capacidade cognitiva, sim, mas eles não detêm da nossa capacidade de pensar e refletir sobre as coisas. Então, tipo, um cachorro, ele não pensa sobre a existência dele, né? Ele não pensa sobre quem sou eu, qual é o meu papel no universo. Ele apenas late, come, dorme e faz seu papel de cachorro, né? Por isso que eles são considerados seres não racionais. Mas, novamente, não que eles não sejam inteligentes. E daí ele tá falando, né, que do ar, daí ele criou os pássaros, da água, os peixes lá, né, e essas coisas assim. Então você vê que não é, novamente, ele está reforçando ali que não é o elemento literal, mas sim são princípios que criaram ali as classes de seres vivos, né. E daí, continuando, no entanto, a inteligência, o pai de todas as coisas. E um detalhe importante também, ele se refere Deus como pai, porque o termo pai aqui, ele está colocado no sentido de algo que tem a capacidade como que fala? Mas assim, numa capacidade de gerar vida, tá? Então ele não é o pai naquele papel arquetípico que a gente tem ali de um papel paterno, né? Mas sim de um pai no sentido de uma entidade ali que ela tem a capacidade de criar as coisas. E voltando, né?
essa inteligência, o Pai de todas as coisas, sendo vida e luz, engendrou um ser humano semelhante a ela mesma e o amou como seu próprio filho. E daí, novamente, parece que a gente está lendo a Bíblia aqui, né? Já dá para a gente acordar às 7 horas da manhã no domingo e bater na porta dos outros. Porque ele está falando aqui, basicamente, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E daí vocês provavelmente já devem ter visto em outro lugar isso, né? Então, assim, ele está falando aqui, ele, ao criar o ser humano, ele fez semelhante à sua imagem e amou como o próprio filho. Uma vez que o ser humano era muito belo, ele reproduzia a imagem do seu pai, de modo que, na verdade, Deus amou sua própria forma e entregou-lhe todas as suas criaturas. Então, assim, ele nos fez a sua imagem e semelhança, mas também os animais ali têm alguma característica de Deus. Não da mesma forma como a gente, que a gente é semelhante. Mas os animais também têm uma característica ali que representa essa entidade suprema que é Deus. Todavia, o ser humano, quando percebeu a criação que o Criador, o Demiurgo, tinha produzido no fogo, também quis criar uma obra e teve permissão do pai para fazer isso. Então, o Demiurgo lá estava ajudando lá nessa empreitada e daí ele falou: ó, a gente está criando aqui, tem os governantes, cada um com seus planetas, e daí se a gente montar mais um condomínio ali, que daí, no caso, seria o planeta Terra. Então, Demiurgo chegou e falou para o Criador, viu, vamos criar mais um negócio ali. E daí, a partir do fogo, ele quis também criar essa obra. E daí ele pediu a permissão de Deus para fazer isso. Ó, eu posso, tem esse projeto aqui, eu posso criar ele? E daí, tendo entrado na esfera da criação, percebeu as criações dos seus irmãos, os governadores, e obteve o poder de cada um deles, pois se enamoraram dele, e cada um lhe deu uma parte da sua governança. Então, tendo aprendido a conhecer a essência deles, e tendo passado a participar da natureza deles, ele quis ultrapassar o limite da periferia dos círculos e conhecer a potência daquele que reina sobre o fogo. Então, o ser humano, que tinha pleno poder sobre o mundo, dos entes mortais e dos animais irracionais, inclinou-se através da forte barreira dos círculos, ultrapassando os limites destes, e fez a natureza inferior ver a bela imagem de Deus. Quando a natureza viu nele uma bela, magnífica, inesgotável, e todas as energias dos 7 governadores unidas a essa forma de Deus. Sorriu de amor, pois viu a forma maravilhosamente bela do ser humano refletir-se na água e sua sombra, na terra. E ele, percebendo a água e o reflexo da sua própria forma, apaixonou-se por ela e quis habitar nela. Desde o momento em que ele o quis, e assim o fez, veio habitar a forma privada de razão. Então a natureza prendeu seu amante e envolveu completamente a eles e se uniram em um amor contínuo. Que é por isso que, entre todos os entes que vivem sobre a Terra, o ser humano é o único duplo, mortal pelo corpo e imortal pela sua própria essência. Embora seja imortal e tenha o poder sobre todas as coisas, submeteu o seu destino que rege o que é mortal. Com isso, ainda que seja superior às esferas do mundo, foi aprisionado em sua trama, apesar de ser masculino e feminino como seu pai, e superior ao sono, por vir de um ser isento de sono. Ainda assim foi denominado pela paixão e pelo sono. Você vê que eles complicam mesmo. Tem um jogo de palavras ali que ele dificulta a compreensão. Mas eu vou continuar aqui, depois eu vou voltar para esses conceitos, essas ideias, tá? E o que vem depois disso, ao meu intelecto nous? Pois, em verdade, esse relato me encanta. O que te direi é um mistério que foi mantido oculto até o dia de hoje. A natureza, tendo se unido por amor ao ser humano, produziu a mais espantosa das maravilhas. Como te disse, o ser humano tinha em si a natureza da reunião dos 7 governadores, e era composto de ar, de fogo. Então, a natureza não se conteve e produziu 7 seres humanos correspondentes às naturezas dos 7 governadores, ao mesmo tempo masculinos e femininos, e de uma ordem muito elevada. Ó Poimandres, prossegue. Meu desejo de te ouvir tornou-se ainda maior. E daí Poimandres disse, faz então silêncio, pois ainda não acabei a primeira parte do discurso. É basicamente uma inteligência divina pedindo pro Hermes calar a boca. Fala, faz então silêncio, pois ainda não acabei.
E daí Hermes fala, eu me calo. E eu juro pra vocês, está escrito dessa forma aqui, né? Eu não tô enfeitando, não. Daí Hermes diz, eu me calo. E daí Poimandres continua. Como eu dizia, a geração desses 7 seres humanos ocorreu da seguinte maneira. A terra era feminina, a água era o elemento gerador, o fogo forneceu o calor, o ar forneceu o sopro, e a natureza produziu os corpos conforme a forma do ser humano. Então ele aqui está mostrando algumas características dos elementos e como eles são utilizados para criar vida, né, para gerar uma vida nova. E a natureza produziu os corpos conforme a forma do ser humano. Quanto ao ser humano, da vida e luz de que ele era constituído, transformou-se em alma, que é a psique, e inteligência, que é o nous. Assim, a vida tornou-se alma e a luz tornou-se inteligência. E todos os entes do mundo sensível permanecerão nesse estado até o fim de uma revolução celeste, quando haverá um novo início. Agora, ouve o restante do discurso que desejas ouvir. Completado esse período, a ligadura que unia todas as coisas foi rompida pela vontade de Deus, pois todos os animais, que eram até então andrógenos, foram separados em dois no mesmo momento em que o ser humano, e assim se tornaram machos e fêmeas. Então Deus disse, como a palavra santa: crescei em crescimento e multiplicai em multidão, todos vós, minhas obras e minhas criaturas, e que aquele que tem inteligência saiba que é imortal, e que a causa da morte é o enamoramento pelo corpo, e que ele conheça todos os entes. Tendo Deus assim falado, a providência por meio de destino e dos círculos das esferas uniu os casais e estabeleceu as gerações. E todos os entes se multiplicaram, cada um conforme sua espécie. E aquele que conheceu a si mesmo chegou ao bem supremo. Mas quem, por ilusão do desejo, preferiu o corpo, este permaneceu vagando nas trevas e sofrendo pelos sentidos as condições da morte. E Hermes diz: qual foi então a imensa falta cometida por aqueles que estão na ignorância, por terem sido privados da imortalidade? Poimandres diz: parece-me que não compreendeste o que ouviste. Eu não te disse para ouvires atentamente? Então, assim, novamente Poimandres chamando a atenção do Hermes. Tipo assim, pô, você não entendeu nada do que eu falei. Você vai ouvir agora? E da Hermes diz: prestei atenção e me lembro, e te agradeço. Daí Poimandres diz: se prestaste atenção, diz-me, por que aqueles que estão na morte merecem a morte? Hermes diz: porque o nosso corpo individual procede dessa obscuridade lúgubre do qual provém a natureza úmida. Foi disso que no mundo sensível foi constituído o corpo, do qual a morte se nutre. E Poimandres diz: compreendeste bem. Mas por que, como disse a palavra de Deus, aquele que conheceu a si mesmo caminha para Deus? E Hermes diz: porque o Pai de todas as coisas, do qual o ser humano nasceu, é constituído de vida e de luz. E Poimandres respondeu: respondeste corretamente. O Deus e Pai do qual o ser humano nasceu é luz e vida. Portanto, se o ser humano aprender a conhecer a si mesmo como tendo sido feito a vida e da luz, e que são esses elementos que constituem a sua verdadeira natureza, então ele voltará para a vida. Tais foram as palavras de Poimandres. E daí Hermes diz: mas diz-me ainda, ó inteligência, como poderei voltar à vida? Pois Deus disse que o ser humano que tem inteligência conheça a si mesmo. Então nem todos os seres têm inteligência? Ele pergunta a Poimandres. E daí Poimandres diz: controla as suas palavras. Eu que sou a inteligência suprema. Eu estou do lado dos santos, dos bons, dos puros, dos caridosos, dos que vivem na piedade. Minha potência é um auxílio para eles, e eles conhecem todas as coisas. E eles invocam o Pai com amor e lhe dirigem ações de graças, bênçãos e hinos que lhes são devidos, e antes mesmo de abandonarem seus corpos para a morte. Eles se desgostam dos sentidos, pois fazem como operam. E mais ainda, eu, a inteligência, não permitiria que as obras do corpo que os oprimem se cumprissem. Afinal, minha condição dos guardiões dos portais, eu fecharia a entrada para as ações más e vergonhosas, afastando deles o desejo de cometê-las. Todavia, no que diz respeito aos insensatos, viciosos e maus, invejosos e ávidos, assassinos e ímpios, estou longe deles, e cedo lugar ao daimon vingador, que verte nos sentidos deles um fogo penetrante, a fim de que uma punição ainda maior lhes seja reservada.
Assim, eles não cessam de dirigir seus desejos e apetites insaciáveis. E é isso que os tortura e sempre aumenta a chama que os queima. Daí Hermes diz: Tu me ensinaste todas as coisas como eu desejei, ó inteligência, mas fala-me ainda como ocorre a ascensão. E daqui eu vou colocar um ponto, é muita informação, e daí eu vou resgatar alguns conceitos ali para a gente entender o que foi dito, tá? E entender sobre muitas aspas, né? Porque tem várias formas de discorrer. Bom, e aqui ele fala, né, do processo em que ele criou os seres para ajudar na construção do universo, e daí o Demiurgo teve a ideia lá de um projeto, e daí ele pediu a permissão de Deus para ele criar ali algo mais, vamos dizer assim, mais ambicioso, né? E daí ele criou ali os seres, criou o ser humano, e daí ele criou primeiro os seres humanos que continham os dois gêneros. Então a gente pode entender ali que não eram seres somente humanos, mas seres sobre-humanos, né, que estavam além da condição humana. Eu não sei dizer exatamente o que seriam esses seres dentro do hermetismo, mas são seres ali que eram superiores, de certa forma. E daí depois deu origem para os seres humanos, que daí foram divididos ali em gêneros, em macho e fêmea, e daí teve todo esse processo de divisão, e daí também teve o processo de inserir uma alma e uma inteligência nos seres humanos. Então, diferente dos animais, nós somos seres racionais, né? Então, nós temos a alma, mas nós temos também essa inteligência no sentido de ter a capacidade de refletir, de raciocinar, sobre as coisas. E a partir disso também, ele foi falando ali sobre a questão da criação dos níveis da realidade, que tem os níveis mais sutis, os níveis materiais, e ele está falando aqui também sobre a morte, né? E a morte, ele diz aqui, que na verdade ela é uma ilusão. Como assim uma ilusão? De que a nossa percepção humana de ciclos da natureza, a gente interpreta como morte. Mas para eles, para essas inteligências superiores, esses seres superiores, na verdade é só um processo de transformação. Dá para a gente fazer alguns paralelos aqui para entender melhor isso. Tem aquela frase do Carl Sagan que ele diz que nós somos feitos de poeira das estrelas. Se você for analisar quimicamente, todos nós, todos os seres que existem, tudo que existe na verdade, tem uma molécula de carbono. Então, o que basicamente nós somos? Nós somos um conjunto de moléculas de carbono, né? Que a gente está numa configuração humana com essa personalidade, com essas características, essas configurações. Mas assim, quando a gente falecer, essas moléculas elas vão se desconfigurar e elas vão se reconfigurar numa outra forma de vida. Então, o carbono que compõe o meu corpo pode dar matéria por exemplo, para uma árvore crescer. Ou pode dar substrato ali para formar um animal, uma girafa, uma tartaruga, uma pedra. Então, o carbono que existe na nossa estrutura, nessa configuração humana, é o mesmo carbono que existia ali nas estrelas, lá no, lá no alto, né? Então, por isso que Carl Sagan, ele diz, de uma visão mais científica, né, de que nós somos feitos de poeira das estrelas, porque o nosso corpo, a matéria do nosso corpo não vem do nada, de algum lugar ela vem, mas ela é uma matéria que está em constante transformação, ou seja, a matéria do nosso corpo, ela foi matéria de algum outro astro em algum momento da criação do universo, e daí hoje está dando substrato para a gente se compor como ser humano, e daí essa matéria ela não vai sumir. A matéria ela não some. Ela reencarna ou renasce, entre aspas, sob uma outra forma. E daí entra o conceito de renascimento budista, né, de que você pode renascer nos reinos, que você pode renascer de formas diferentes, de acordo com o seu karma. Então o hermetismo ele está trazendo isso daqui, de que a morte, na verdade, é uma transformação da matéria, é uma transformação de uma energia que ela está passando por ciclos,
está passando por fases, por configurações diferentes. Então, quando a nossa matéria, quando o nosso corpo se decompor ali, ele vai virar alguma outra coisa depois. Por isso que essa inteligência diz que não existe morte, porque as coisas de fato não desaparecem como a gente acha. As coisas não morrem como a gente acha que acontece, mas elas apenas se transformam numa outra coisa. E esse é um movimento cíclico da vida. E quem mais? Deixa eu ver. Ele falou aqui. Tá, ele falou da voltar à vida, tá? E daí ele também fala aqui do conhecer a si mesmo, e ele traz essa ideia e traz essa importância de conhecer a si mesmo, porque entra numa reflexão que a gente já fez também, no sentido de que o hermetismo, ele diz que através do conhecimento de si mesmo, nós estamos conhecendo também o universo, os deuses e Deus. Então, quanto mais nós vamos nos aproximando ali da nossa essência, da parte mais pura, mais essencial e atômica do nosso ser, mais nós vamos nos aproximando de Deus. Meio que também dizendo que, assim, para você encontrar Deus, não é você buscando fora, mas é buscando dentro. O caminho para você se conectar com Deus é interno, não é externo. Então, como você é imagem e semelhança dele, que tal se a gente, através dessa correspondência, um termo-chave no hermetismo, a gente, conhecendo a si mesmo, a gente não está conhecendo uma parte de Deus, né? É como se, vamos dizer assim, se o universo ele fosse o corpo de Deus em si, é como se nós fôssemos moléculas desse corpo. Então, quando você conhece, mesmo que seja uma molécula do corpo de Deus, você está conhecendo uma parte dele. Mesmo que seja uma parte muito pequena, mas é uma parte dele. Porque tudo existe em Deus. Então Deus não está separado da criação, Deus é a criação também. E como nós fazemos parte da criação, a gente também é esse fragmento, né, de Deus em si, que é essa força criadora. E daí ele fala também dessa questão da imortalidade. E deixa eu só pegar o gancho aqui de novo, que ele fala sobre isso. Aí ele fala também de que essa nossa percepção limitada sobre a morte, ela é por conta dos nossos desejos, das nossas características humanas mundanas, né? Dos nossos instintos, dos nossos sentimentos. E daí, assim, ele tem uma atribuição muito parecida também com o cristianismo, meio que dizendo que a condição humana, material, ela é inferior. Mas a diferença é que aqui ele não é demonizado. Ele diz que é inferior porque faz parte de uma realidade mais primitiva mesmo, mas não que ela não seja importante. E esse é um detalhe muito grande da interpretação que geralmente o cristianismo faz, né? Porque geralmente a interpretação cristã, dependendo da vertente, é claro, né? É de que a matéria é uma coisa abominável. A matéria está relacionada ao pecado, né? A matéria está relacionada ao mal, né? Os desejos, tudo isso está relacionado ao mal. No hermetismo, ele fala que a matéria, os desejos, essas coisas, eles são primitivos, mas não demoniza eles. É, tipo assim, é parte da nossa existência, tá? E é isso que nos mantém aqui. Então, essa busca pelo autoconhecimento, pela elevação, é para você meio que retornar ali para uma condição divina. Então, você vai estar meio que se deslocando das camadas da existência. Então, você está saindo daquela existência mais primitiva, animal, humana, e daí você está se sutilizando até você ir se purificando, entre aspas, para você alcançar aquele estado divino ali. É como se fosse um processo de filtro, né? Um processo de filtragem. E tá, deixa eu ver o que mais que eles falam aqui. Aí dele cita um termo aqui chave também, que é o termo daimon. O termo daimon no grego ele significa inteligência ou gênio, tá? O daimon ele é um gênio.
E daí tem o gênio bom e o gênio mau. E daí é legal a gente fazer uma distinção também. Do grego, o gênio bom ele é conhecido como agatodaimon. O gênio mau é conhecido como kakodaimon. É um termo também que faz referência ao Nokiano. E o que seria esse gênio bom, esse gênio mau? O gênio bom é aquele que agrega, aquele que te beneficia, é aquele que te enriquece de alguma forma. O gênio mau é aquele que te desafia, que te testa, que te provoca. Então, apesar de ter essa classificação, não é também muito no sentido popular que a gente conhece da coisa, mas é mais assim no sentido de serem forças distintas que cada uma tem sua função, tá? E daí que ele fala também sobre, deixa eu ver o que mais. Aí daí ele fala aqui do processo, né, quando o corpo material morre, o ser humano entrega o corpo às metamorfoses, daí isso daí é exatamente o que eu passei para vocês. Então, assim, é um processo de metamorfose, não existe a morte na visão hermética, né, hermetista. É um processo ali que o corpo ele está se transformando e ele está em metamorfose constante. E a forma visível que ele tinha desaparece e entrega ao daimon o seu eu habitual. A partir de então inativo, os sentidos retornam às suas respectivas fontes, dos quais voltam a ser parte, e são de novo misturados com as energias do mundo, enquanto as paixões, os desejos voltam para a natureza irracional. E aqui já entra outros assuntos assim, cabeça também, porque daqui ele está falando do processo de retornar à fonte. Ele fala sobre o processo de criação, né? Então, assim, depois que o seu corpo desaparece, ele diz aqui, daí você vai voltar ali para sua centelha divina, vamos dizer dessa forma. Você volta para sua centelha, quer dizer, a sua centelha divina se desfaz do seu corpo, ela sai do seu corpo, e dela vai voltar lá para a fonte primordial, da onde todas as coisas vieram, que é aqueles planos superiores lá, do qual as divindades elas utilizaram ali para criar as coisas. Então vamos dizer assim, como se fosse, por exemplo, a substância, né, o local onde a substância das coisas estão, de tudo que é feito. E tá, daí quando ele diz retorna à fonte, tá dizendo isso. A nossa centelha divina vai voltar lá para esse local, sem forma, para que depois ela possa habitar um outro corpo, né? E é muito parecido também com a visão de reencarnação do kardecismo, mas tem algumas diferenças também, tá? Mas basicamente ele fala que daí volta, e daí você desprende-se ali dos seus instintos, né, das suas características mais primitivas, e você deixa elas aqui. E daí é como se você, por exemplo, assim, é como se, por exemplo, a Cássia. A Cássia, ela tá nesse processo aí dela, ela tem a centelha divina dela, e daí ela volta lá para a fonte, lá para o Criador, e daí, por exemplo, os desejos dela, as emoções dela, eles ficam aqui próximo do plano material. Então a centelha divina dela vai para lá, mas as paixões, os desejos, elas ficam aqui nesse campo mais próximo do campo material, tá? Então eles não voltam junto com essa centelha divina. E deixa eu ver. Ó, daí a gente vai caminhando aqui quase para o final, daí para não ficar muito extenso, eu vou ler só essa página aqui, porque já tem bastante coisa, daí a gente continua num próximo encontro, até porque tá tarde já e para dar uma abertura para vocês. Mas continuando aqui, e dessa maneira, o ser humano se lança para o alto, através do círculo das esferas. Na primeira região, ele abandona a potência de crescer e decrescer. Na segunda, o artifício do mal e da astúcia. Então, imponente, na terceira, a ilusão dos desejos. E a partir de então, impotente, na quarta, a vaidade do comando, já que não pode ser satisfeita. Na quinta, a arrogância ímpia e a audácia temerária. Na sexta, o apego às riquezas. Então, sem efeito, na sétima, a mentira insidiosa. É como se fosse soltando essas características humanas primitivas aos poucos, né, gradualmente.
Então, despojado de todas as obras produzidas pelos círculos das esferas do mundo sensível, ele chega à oitava região, mantendo apenas a sua virtude, ou natureza própria, e canta com os entes dali, hinos e honra ao Pai. E todos os entes que estão ali alegram-se com a sua chegada junto a eles. E tendo se tornado semelhante a seus companheiros, ele também ouve a voz melodiosa das potências que estão acima da oitava natureza, e cantam os hinos de louvor a Deus. Então eles sobem em ordem para o Pai e entregam suas potências, e tornando-se, por sua vez, potências, entram em Deus, que é o processo que eu falei para vocês de voltar à fonte criadora. Pois tal é a finalidade bem-aventurada para aqueles que possuem o conhecimento, que eles chamam de gnose, tornarem-se Deus. E daí, esse processo é justamente esse processo que é um dos objetivos do hermetismo, né? Você voltar para a fonte criadora é você se unir ou se tornar Deus de novo. Pois bem, o que mais queres ouvir? Agora que herdaste de mim toda a doutrina, só o que te resta é mostrar o caminho aos que são dignos dele, a fim de que Deus, por meio de ti, salve o gênero humano. Bom, eu vou parar por aqui, daí depois a gente continua, porque é bastante coisa. E, gente, vocês viram que é bastante informação num capítulo só. E assim, eu fui explicando rasamente, brevemente, superficialmente sobre alguns conceitos ali, mas que se for se aprofundar também fica muito extenso, muito cansativo e precisaria de diversos encontros, tá? Então é só para vocês sentirem, irem sentindo o gosto ali da tradição, entendendo alguns conceitos principais, tá? Mas pelo que vocês conseguiram ver na prática também, se vocês forem esmiuçar ali, é um negócio que vai longe, tá? E, bom, agora eu deixo espaço para vocês falarem, se tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês, ficou alguma dúvida também, e eu puder, se eu souber responder também, porque, como eu disse para vocês, é uma obra que eu leio, releio ali, e eu estou sempre aprofundando aos poucos ali a minha compreensão também. Então, fiquem à vontade, quem quiser comentar. Oi, gente. Eu acho que você faz um papel importante que é de ser professor, porque esses textos antigos sempre tem alguém que media, né? A uma pessoa, nem na religião, ou um estudo, né? Uma pessoa para mediar. E eu tô pensando nisso, né? De eu me manter interessada, porque parece que repete, né? Puxa, já vi isso Bastante. antes. Mas é o que você falou. Para a gente entender sobre a vida, precisamos de milhares de vidas para entender, porque de tão complexo que é. Então, na verdade, a gente se mantém encantado mesmo, Uhum. querendo estudar sempre esse mesmo assunto, né? E fazendo associações, igual eu falei para você esses dias, né? Que eu me dei conta de que esse assunto não é tão distante de mim, que eu achava que esse papo que você tem de magia estava muito longe de Uhum. mim. E eu não tinha pensado sobre imaginação, sobre magia, e eu me dei conta que eu, como artista, como professora, já faço isso o tempo todo. Eu até vejo, principalmente a aula prática, né, que eu É, não tenho que preparar material, eu fico, nossa, eu imagino a aula na minha cabeça e eu chego lá e faço. Eu penso, eu vou falar isso, vou fazer aquilo e tal. E se eu não faço isso, esse é o meu preparo da aula, às vezes. Eu tenho que pensar só. Eu vou passar isso, isso e isso. Mas é tão simples. Só que esse tipo de estudo faz a gente ver que é isso que nos conecta a Deus, a natureza e tal. São coisas muito simples, né? exatamente. De intenção, de pensamento, de oração, são coisas muito cotidianas, né? Exatamente. E o É isso. hermetismo ele traz ali uma base teórica para a gente entender como isso funciona e de forma prática, como você está relatando. Então ele vai explicar meio que assim a parte técnica de como isso acontece na prática do dia a dia. Ter justamente essa conexão de você estar produzindo magia ali sem você saber que você está produzindo, porque nós somos seres mágicos por natureza, né? Porque nós pertencemos a esse processo da criação. Então, o ato da magia é esse ato criativo. Então, quando você está elaborando uma aula, você está criando alguma coisa, um prato, uma aula,
qualquer coisa que você está produzindo, criando, isso é um ato mágico, né? A gente está simulando, a gente está emulando ali o processo de criação a todo momento no nosso dia a dia. A gente tem um professor, chama Lokachaks, eu não sei falar o nome dele, que é de filosofia védica, né? E ele fala que a gente brinca, é que eu não sei falar igual ele, mas que nós somos crianças espirituais. Que ele fala que a criança brinca de ser adulto, brinca de cuidar da casa, de Hum. dirigir carro, e a gente brinca de ser divino. Então a gente cria histórias e cria coisas, a gente cria tudo. É muito legal. E ele também fala que, você falou das divindades, né, dos planetas, que a gente não pode desacatar servidor público, é uma lei, né? E ele fala que é como se esses governantes que você falou são os funcionários de Deus. Igualzinho você falou. É Isso. isso que eu digo, assim, quando a gente fica estudando a Bíblia, aí o texto védico, o hermetismo, a gente vai fazendo umas relações, né? E um vai complementando o outro. Mas faz total sentido, tudo que você falou. Ah, legal. Legal. Obrigado pela contribuição. E é assim, tem até uma analogia que para mim faz muito sentido, é você pensar na criação como se fosse uma empresa, né? Uma empresa grande, né? Que daí tem o CEO lá, né, no topo, mas que ele não, a empresa não acontece sozinha, não acontece só com ele, acontece também com os funcionários, e daí tem os coordenadores, tem os gerentes, então todas essas pessoas que colaboram para a empresa acontecer, para ela realizar algo, depende de vários seres, de várias pessoas, de várias entidades ali, cada uma numa hierarquia, num cargo, numa função, mas que é graças a cada uma delas que a empresa ela gira, né? Ela acontece e se mantém. E uma coisa que particularmente eu também acho interessante é que, assim, como acredito que pelo menos eu, ou a grande maioria, deve ter vindo de um berço cristão, né? Com crenças cristãs, a gente tem muito aquela visão enraizada de que Deus é um só, né? E o hermetismo ele fala, viu? Existe sim um criador, uma fonte primordial de tudo, mas existem vários outros seres divinos também que contribuem para fazer isso acontecer. Então acho que deixa isso mais diversificado, mais plural em termos de espiritualidade, porque daí você vê que assim tudo não depende só de uma pessoa, mas assim é um ecossistema, né? É um movimento sistêmico que faz com que tudo aconteça para que seja como é, né? E é legal porque você descentraliza o poder também, né? Você acaba vendo ali, você acaba divinizando o ambiente, você diviniza a natureza, você diviniza a si mesmo, então você vê tudo como algo divino, você não se vê como algo separado de Deus, você se vê como algo que pertence a Deus, que faz parte de Deus. E até falando em termos de mais corporativos, existem treinamentos de empresas que eles fazem justamente para isso, para criar o senso de pertencimento do colaborador na empresa. Porque quando o colaborador se sente pertencente, ele produz muito mais. Ele é muito mais produtivo. Então a lógica é muito parecida. Quando você tem essa visão de que você está integrado, que você é parte de Deus, a sua visão muda sobre o que é divino. Não é algo distante, não é algo inalcançável, né? Então, para mim, isso é uma das coisas que mais me fascina também. Mais alguém? Sim, esse é um ponto bem interessante mesmo. Tipo, pelo que você falou também do destino, é no corpus hermético que tá, vamos dizer assim, a chave para astrologia, né? Que, tipo, tem... Por que que a astrologia é importante, né? Tem a ver com esse negócio de... como é que é o nome? Grande vontade... Não. É grande vontade? Não, peraí. A verdadeira Não, vontade? grande obra. A Grande grande obra e obra. verdadeira vontade, é. Isso. Eu misturei os dois. Uhum. É, e é como se, quando a gente cai aqui pra Terra, como se a gente tivesse com uma missão de vida, com a influência dessa planetária, tem um negócio desse, não tem? Exatamente. E você trouxe um ponto que eu deixei passar muito importante.
é explicar o que é esse tal do destino. E daí você fez a conexão perfeita com a astrologia. O que a gente estuda, né, geralmente na astrologia? Além das influências, né? Quer dizer, o como essas influências elas nos afetam, mas não somente no dia a dia, mas também no nosso destino. Que quando você faz o seu mapa astral, e a Cássia, que é astróloga, pode até dizer melhor, quando você faz o seu mapa astral ali, você está fazendo uma leitura do mapa da sua vida, né, do seu destino, não no sentido de algo fixo, mas das tendências que você tem para você realizar alguma coisa. Então, quando a gente fala de destino ali no Corpus Hermeticum, é outro assunto interessante também, ele mostra toda a estrutura ali, no caso, um dos meios seria a astrologia, para você entender que cada pessoa tem uma função. Então, o destino que ele cita ali seria a função que cada ser tem nesse organismo, né? E daí, uma outra analogia, quando a gente está doente, vamos, por exemplo, assim, a gente tá com dor de barriga, tá com algum problema no estômago, sei lá. Daí o que acontece? Quando o nosso corpo ele tá desequilibrado e a gente tá com aquela dor de barriga, tá com aquele incômodo no estômago, aquele órgão ele não está funcionando regularmente dentro do sistema que é o nosso organismo, certo? E dele começa a apitar, começa a chamar atenção. Então ele busca essa atenção para que você possa regularizar ele. Porque daí você, corrigindo aquilo, curando aquela dor, você vai trazer harmonia de novo para o todo, que no caso é seu organismo humano. Então, fazendo essa analogia, a doença ela está muito associada ao desequilíbrio, porque quando você não está de acordo com o seu destino, é como se você tivesse em desequilíbrio dentro do organismo que é o universo. E daí o que acontece? Começam a acontecer movimentos que vão te empurrar ali para onde você tem que caminhar, para onde é o seu destino, para onde é a sua função dentro desse organismo todo. E quando você está muito desequilibrado, fora dessa rota do seu destino, é muito comum aqueles relatos das pessoas que dizem que assim tudo dá errado na vida, sabe? Parece que realmente assim você faz, acontece, mas nada dá certo. Não só por esse motivo, tá? Às vezes pode ter algum outro, vários outros, mas é só para ilustrar. Então, quando você, tipo, tá nesse momento da sua vida, você fala, putz, tudo que eu faço não dá certo, aquele projeto não vai para frente, aquilo não acontece, é porque de alguma forma você tá em desequilíbrio, ou de alguma forma você tá fora do seu destino. E daí tá nesse desequilíbrio, porque assim, é o organismo tentando trazer o equilíbrio para si mesmo, chamando sua atenção. Ó, você não está no caminho certo, vamos voltar para o eixo aqui para as coisas funcionarem melhor, para as coisas voltarem à ordem natural das coisas. Então, a astrologia, a associação que você fez da astrologia com destino é ótima, Juan. É isso mesmo. Então, o destino seria uma função, resumindo. Sim. Mais alguém? Essa fala que você trouxe do nosso corpo, ele dá sinais, eu achei, assim, importante, né? Porque a meditação, ela faz com que a gente tenha essa atenção, né? Se a gente para, a gente consegue interpretar os sinais, os símbolos, né? Que vai surgindo. E aí eu lembrei de um caso de um paciente que ele estava no término de um relacionamento e ele sentia muita dor no joelho. Ele fez uma bateria de exame e não sabia por que tinha aquela dor, porque os exames saía tudo negativo, nada constava o porquê da dor no joelho, né? E aí ele teve um sonho de que a mulher meio que arrastava ele e ele ia se arrastando, arrastava o joelho. Ela meio que puxava a cabeça dele, ele arrastava bastante os joelhos. E aí tem ligação, né? Só que aí demora fazer essa associação com o paciente, que não pode, a gente não pode colocar outros meios, tem que colocar meio científico, né? Mas o corpo, ele avisa, ele dá os motivos ali para a gente tentar, né, se desvincular das coisas. E aí achei muito importante isso que você trouxe, achei legal. Que legal, muito legal o seu relato. E é perfeito, é isso mesmo. E tanto que
lembra que eu comentei com vocês que é do hermetismo que vem a medicina também? Então, assim, a medicina antiga, antes da que a gente conhece hoje em dia, ela utilizava muito da astrologia para você, através dos astros, curar doenças. Associação do corpo com os astros. Então, por exemplo, o estômago, ele representava o signo de câncer. Então, você pegava ali algum elemento, algum remédio que era uma contraparte das características do signo de câncer, e daí você criava um remédio ali para você regularizar seu organismo, baseado no movimento dos astros e nas suas características e influências. Então, que nem do joelho. Quando a gente, no caso, a psicologia, ela vai até a parte da mente, né? Mas no seu caso, como você tem essa visão mais ampla, você percebeu que tinha algo além, né? Além da influência mental. E é muito legal porque, assim, o nosso corpo energético, ele reverbera no nosso corpo físico, e acontecem essas situações de você ter, por exemplo, essa dor de joelho e você não conseguir identificar a causa. Você não fazer todo tipo de tratamento e não conseguir regularizar aquilo. Mas é porque a causa, ela está num corpo mais sutil, né, que é o corpo astral, né, os corpos energéticos ali. Então, quando você vê que a influência está ali e você regulariza naquele campo, ela afeta o corpo físico também. E daí tem toda uma anatomia dentro desses estudos aí que faz a correspondência dos astros com o nosso corpo. É bem interessante também. Cada parte do corpo representa um astro ali, um signo. E teve uma vez que eu até vi uma publicação no Instagram de um estudante de medicina que ele estava tirando sarro. De que a gente viu na faculdade hoje que antes eles usavam astrologia na medicina. Então, tipo assim, e assim, faz sentido, né? Dentro da cabeça da pessoa, assim, nesse contexto histórico que a gente vive, faz muito sentido. Fala, pô, que bobagem, né? Mas é porque não entende a profundidade disso, né? Porque a astrologia é utilizada como uma ciência no hermetismo, né? E tem essa relação e tudo mais, né? Banalizou muito a astrologia e agora o tarô também, que você mexe, também tá nesse lugar que as pessoas já estão desprezando. Tipo, você viu no tarô, Né? né? Você viu na astrologia, né? A gente tá mais nesse lugar mesmo, né? Banalizou e acabou ridicularizando, né? Mas é justamente por conta da falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento. Eu acredito que seja o motivo principal. E daí, assim, ou banaliza, ridicularizando, ou demoniza, né? Tipo, isso é do mal, não mexe com isso, senão sua vida vai desandar, sabe? Daí tem esses dois lados que eu vejo. Mas isso é a grande maior parte dos casos. Grande maior parte. Mais alguém deseja fazer algum comentário, trazer algum relato? E Ô, assim, Denis, pode falar, Douglas. te agradecer aí pela aula, foi muito bom, cara. Não acho que minha voz não nega, né? Eu dei uma pequena pescada aqui, mas À tarde também, acordei. né? Mas me ajudou muito, cara. Principalmente aquele vídeo de introdução lá do indígena, eu não conhecia, né? E cara, é bom, né? Eu senti nessa aula que nós podemos relembrar a célebre lição primordial, né? Não somos nada, mas ao mesmo tempo somos tudo, né? Mas Exatamente. para mas para estar predisposto ao tudo tem que uma escada, né? Escada de Jacó, né? Então Opa, é analogia. isso. É, poxa, que mais Nossa, sem palavras, viu? Foi muito bom mesmo. Inclusive, uma lembrança de faculdade também é quando eu não lembro qual que era o tema, acho que era Foucault, era algum pensador, né? E Foucault hoje ele é tão redundante, né? Muita gente bate só na tecla da sexualidade, né? Mas eu vi, apesar de ler só fragmentos, que era algo muito abrangente. E dentro daquelas estruturas de micropoder que eles falam, né? Que é o que você acabou de falar, né? Demonizar
ou tomar como verdade absoluta, né? Ou você demoniza o outro e a você se transforma como verdade absoluta, essas coisas. E tinha uma parte de uma obra que eu não sei quem era o pensador, que ele dizia sobre essa questão da saúde, né? A saúde ocidental, por mais avanços que ela conseguiu, ela é precária e falha, porque ela é muito generalista, né? Ela Uhum. analisa o indivíduo, o ser humano, de maneira generalista, desconsiderando que cada um tem a sua própria especificidade aí, né? Como você falou, seja astrológica ou alguma outra variável, né? Se despreza todas as variáveis e torna algo generalista, né? Ah, dor de cabeça. Será que é excesso de trabalho, estresse ou ah, não, toma AS, vai. Dor no joelho, como a colega citou. Ah, vai no ortopedista, faz uma ressonância, toma Tandrilax, né? E se despreza as outras nuances, né, que o ser humano tem, né? É isso. Obrigado pela oportunidade aí de estar com vocês aí, pela aula. Muito bom. Agradeço, Douglas. Obrigado pela participação, pela contribuição. E realmente é um fator muito importante que você citou. Essa visão mais generalista, né, até desumanizada, no sentido de não considerar ali a parte psíquica, né, da pessoa num tratamento. Então, que nem o exemplo do paciente da Tiziane, que ela citou da dor de joelho, você vai no ortopedista ali, ele fala, viu, faz a ressonância, toma um remédio, faz uma físio lá, e é para resolver. Só que daí não resolve, daí você fala, e aí? É que você não está você está vendo o corpo, você não está vendo a pessoa, né? Então você vê a pessoa, você vê que a composição toda dela, né? Que ela tem o fator psíquico que conta bastante também. E no nosso caso aqui, a gente aumenta até uma camada que é o campo espiritual. Você vê que nós somos seres bem complexos. Então não dá para generalizar, principalmente nas abordagens da saúde, enfim, outras, né? A gente tem que entender ali que nós somos seres bem complexos e a beleza está justamente nisso, né? Muito obrigado. Mais alguém, Lari? Não, só quero finalizar aqui só em agradecimento mesmo. Agradecer pelo compartilhar, por estar aqui, por nos aprofundar nesse eterno conhecimento, né? Nessa fonte de conhecimento. É só gratidão mesmo. Obrigado, Lari. Gente, então, obrigado pela participação de vocês. É muito bom ter esse espaço aqui para a gente compartilhar, né, esses estudos, esses ensinamentos, e a visão de cada um aqui vai agregando ainda mais isso tudo. Então, eu agradeço demais a participação de vocês. No próximo encontro, a gente retoma a leitura, e daí eu vou até tentar elaborar um jeito mais dinâmico para a gente conduzir os estudos, porque eu sei que fica cansativa. A leitura, ela é puxada, né? Vocês viram os termos ali, tem termos eruditos, ou tem muito simbolismo por trás, ou às vezes muita repetição também, né? Diz a mesma coisa ali de formas diferentes. Então, eu vou tentar trazer um catadão, entre aspas, para a gente conseguir progredir de uma forma mais dinâmica e não ficar tão cansativo também, tá bom? Mas agradeço de coração a participação de vocês, gente. Sim. Deixa eu só fazer uma pequena questão aqui. Eu gostei mais do teu livro do que do meu. Eu tava. As palavras são bem próximas, mas eu achei você um pouquinho mais claro. Se puder passar depois qual é a tua versão aí do Corpus Hermético. Passo, eu vou passar lá no grupo, mas eu vou até mostrar de novo. É a versão da editora Polar, que é essa capa aqui. Aham, beleza. Esse daqui essa versão ela foi traduzida pelo Américo Sommerman. Eu vou mandar lá no grupo, tá bom? Aham. Beleza. Então eu vou parar a gravação aqui, daí a gente já finaliza oficialmente.